Olá, seja você muito bem-vindo à TV Câmara. A Assembleia Constituinte de 1823 foi convocada após a independência do Brasil. Na época, o país tinha cerca de 4 milhões de habitantes distribuídos em 19 províncias e sua economia estava baseada na exploração do trabalho escravo. Eram eles que davam conta, principalmente, das plantações de café e de cana-de-açúcar. Havia também uma forte presença de escravos na exploração das minas de ouro e de diamante, importantes ativos econômicos da época. Mas muitos dos deputados, membros da Constituinte, eram proprietários de terras e de escravos. Vale lembrar que a eleição daqueles parlamentares ocorreu por meio de um processo eleitoral indireto, com votos dos primeiros eleitores sendo direcionados aos eleitores paroquiais, que, por sua vez, elegiam os deputados. Essas eleições foram baseadas em critérios como renda, propriedade, status social e vínculos políticos. Mesmo com toda essa natural e poderosa resistência interna entre os constituintes, o ciclo revolucionário que influenciou inúmeros governos ocidentais, além dos ideais iluministas e os da Revolução Francesa, que havia acontecido alguns anos antes, enfatizaram a importância de os direitos humanos serem tratados naquela Assembleia. A escravidão e os direitos sociais foram sim temas discutidos durante aquela Constituinte, mas com relação à escravidão, a Constituinte de 1823 não tomou medidas significativas para abolir ou restringir a prática. É importante lembrar que a abolição da escravidão no Brasil ocorreu somente em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, 65 anos depois. A Constituinte estabeleceu princípios importantes, mas a implementação efetiva dos direitos sociais foi limitada. O projeto constitucional proposto incluía disposições para garantir a liberdade individual, a igualdade perante a lei e a proteção dos direitos individuais. Mas, como nós vimos no primeiro programa da nossa série, aquela proposta de Carta Magna não foi adiante. Temas como a questão fundiária, a da educação para os brasileiros e outros que envolvem segmentos mais marginalizados da sociedade, como os negros, os povos indígenas e as mulheres, de fato começaram a ser discutidos há 200 anos? No programa de hoje, o segundo da nossa série, convido você a acompanhar o que foi proposto e discutido sobre aqueles temas, naquele momento da nossa história. Eu sou William França e este é o Ponto de Vista. No programa de hoje, o Ponto de Vista recebe dois estudiosos que vão ilustrar muito essa discussão. São eles a historiadora, jornalista e professora Ana Flávia Magalhães Pinto e o professor, pesquisador e historiador Cristiano Paixão. Antes de começarmos a nossa conversa, eu quero apresentar a todos a nossa ilustre visita de hoje, que está aqui no nosso estúdio. É a carta da escravizada Maria Joaquina, endereçada aos constituintes de 1823, que denunciava um crime cometido contra sua pessoa por uma dupla de escravistas no Rio de Janeiro. Ela queria tornar o seu estado natural, quer dizer, ela queria ser liberta. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso, porque agora nós vamos falar um pouquinho com os nossos convidados. Antes, porém, eu queria pedir que a gente assista um vídeo aqui no nosso telão. Em 1823, os deputados eleitos trabalharam por quase 7 meses para criar a primeira Constituição do Brasil. Foram produzidos 38 projetos de lei, o regimento interno e o projeto de Constituição. Mas a carta retirava poderes da monarquia e isso irritou Dom Pedro, que mandou fechar a Assembleia Constituinte no episódio que ficou conhecido como Noite da Agonia. Na tentativa de impedir as ações do imperador, os deputados abriram uma sessão permanente e ficaram confinados no parlamento. Mas não houve sucesso e a Constituinte foi fechada no dia seguinte. O trecho mais importante do decreto de Dom Pedro, que fechou o parlamento, dizia: havendo eu convocado a Assembleia Geral Constituinte e havendo esta Assembleia perjurado ao tão solene juramento que prestou à nação, hei por bem, como imperador e defensor perpétuo do Brasil,
dissolver a mesma Assembleia e convocar uma outra, a qual deverá trabalhar sobre o projeto de Constituição que eu hei de apresentar em breve. Depois de dissolver a Assembleia Constituinte, Dom Pedro I reuniu 10 cidadãos de sua inteira confiança que, a portas fechadas, redigiram a primeira Constituição do país. A Carta Magna foi imposta aos brasileiros em 25 de março de 1824 e fortaleceu o poder do imperador. Mas a população ficou frustrada porque muitos direitos sociais acabaram sendo negados pela Constituição. Por exemplo, a Carta Magna não apresentou nenhuma forma real de libertação dos negros escravizados. A reforma agrária também não saiu, e sem uma lei que ditasse as regras para o campo, as pessoas começaram a invadir terras públicas, tanto com pequenas propriedades como com enormes latifúndios. Por fim, o voto ficou restrito às elites agrárias brancas, ficando de fora do processo eleitoral as mulheres, os negros e os analfabetos. Muito bem, eu começo agora recebendo a nossa professora Ana Flávia Magalhães Pinto. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Eu queria rapidamente passar o currículo dela. Doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em História pela Universidade de Brasília, também possui formação em Comunicação, Jornalismo e Letras, é professora da Universidade de Brasília, atua na graduação e na pós-graduação em História e no programa de pós-graduação em Direitos Humanos. É integrante da rede de historiadoras negras e historiadores negros e da Coalizão Negra por Direitos. Atualmente, também atua como diretora-geral do Arquivo Nacional, órgão com status de secretaria do Ministério, órgão com status de secretaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Diante desse currículo, diante dessa história toda, eu queria fazer uma primeira pergunta para a senhora. A gente, se pudesse voltar no tempo, como é que era a sociedade brasileira naquela época, em 1823? Ela estava organizada, ela sabia os direitos, pelo jeito sim ou não? Uma rápida visão daquele período, por favor. Bom, a gente está diante de uma nação fundada na escravidão e na hierarquização racial, não só social, dos seus habitantes, né? Essa sociedade, ela vinha, além de tudo, de um processo de avanço de experiências de alforria, né? E que, portanto, fazia com que o Brasil fosse um grande país escravista, mas também respondesse pela maior população de gente negra livre e liberta das Américas. Isso mesmo num contexto em que o Haiti, por conta do processo revolucionário, já tinha estabelecido o fim da escravidão naquela parte da Ilha de São Domingos, né? Essa sociedade, portanto, ela mobilizava uma série de expectativas sobre os sentidos da nação brasileira, projetos de cidadania, expectativas sobre os próprios caminhos da liberdade. E é nesse cenário em que a liberdade de amplos segmentos poderia representar ameaças aos projetos de concentração de renda e poder de outros segmentos minoritários, é que a gente vai vivenciar esse primeiro projeto, né, de elaboração de uma Constituição para essa nação emancipada, né, que vivia esse processo de produção de uma independência em relação a Portugal. É importante que a gente, então, limpe os óculos, troque as lentes, para que a gente olhe para esse momento não apenas desde as perspectivas de um grupo minoritário, concentrador de renda e poder, que tinham características também fenotípicas. Eram homens, majoritariamente brancos, né, que defendiam uma perspectiva heteronormativa patriarcal, né? Esses sujeitos, eles existiram, eles têm legitimidade histórica, mas a maneira como eles viveram e produziram memória sobre si é uma das possibilidades, né? É preciso que a gente também enxergue esse momento das lutas por independência do Brasil a partir de outras
possibilidades e expectativas de futuro que eram mobilizadas nessa época. E aí é uma maneira da gente, inclusive, colocar no centro, na frente dessa paisagem, personagens como mulheres, negros e negras, pessoas negras de diferentes sexos, pessoas indígenas, né? Que, inclusive, a partir dessas experiências, permitem que a gente coloque em xeque determinadas leituras simplificadas sobre o que foi vivido nesse momento. Muito bem. Já já a gente continua essa leitura desse momento histórico. Agora eu quero falar do nosso segundo convidado, Cristiano Paixão, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, também é PhD em Historiografia na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Professor associado na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania, os dois atuam juntos, né, na mesma área. Atualmente, subprocurador-geral do Trabalho. Professor, me permita chamá-lo assim, além dessa questão do trabalho do negro, que a professora Ana Flávia mencionou, eu queria saber do senhor, e as outras pessoas dessa sociedade, como é que estavam naquele momento histórico, imbuídas ou não dessas mudanças? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui nesse programa com o William, nosso condutor dos trabalhos, com a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, que é uma autoridade nesse tema. Eu vou aprender muito, tenho certeza, nesse programa com ela, como já aprendi na primeira resposta que ela já nos forneceu. E eu vou seguir da onde ela nos deixou. A minha resposta é similar à dela, no sentido da complexidade desse momento. É normal que, por exemplo, no ensino médio, no ensino fundamental e mesmo na graduação, se ensinem de forma um pouco esquemática. O Brasil era uma colônia e se transforma no império. Havia um regime de dependência de Portugal, depois há um processo de independência política. Só que nesse processo existem muitas matizes que nós devemos colocar em questão. Uma delas, que é a que nos traz mais hoje, eu acredito, seja esse movimento constituinte. O que significa fazer uma Constituição? Com certeza, fazer uma Constituição 200 anos atrás é diferente do que fazer uma Constituição hoje. Fazer uma Constituição 200 anos atrás é pisar em terreno movediço. Por quê? Porque essa elite branca, minoritária, patriarcal, que esteve no controle do processo de independência, ela tinha uma necessidade, que é fundar um novo país. Isso aos moldes do que ela gostaria. Mas ela precisava, de qualquer maneira, romper. Alguma ruptura há de existir. Ainda que seja com o príncipe herdeiro, ainda que seja com a Casa de Bragança, é necessário fundar um regime. E aí nós temos dois movimentos. Esse movimento fundacional e o movimento de evitar que essa fundação fuja ao controle dessa própria população interessada. Porque muitas coisas não estão escritas na Constituição. A nossa Constituição de 1824, que ela é feita depois da dissolução da Constituinte de 1823, ela é muito lida também pelos silêncios dela, pelo que ela deixa de falar. E também pelos silêncios, digamos, ativos. É na perspectiva do que ela faz para evitar que pessoas participem, digamos, daquela comunidade política. Ao longo do programa a gente pode detalhar isso, mas o que eu acho importante frisar é que aqueles atores políticos estavam diante de um dilema, que era, vamos fazer algo novo, mas isso não pode ser muito novo. Não pode ser uma república, não pode ser uma nação que tenha um amplo índice de igualdade. É necessário manter hierarquias, é necessário manter estruturas que são antigas. Então, para sintetizar, William, é necessário ficar entre o velho e o novo. A senhora concorda, professora? A palavra está... Bom, eu concordo efetivamente com o que o professor coloca, né? E antes de qualquer comentário, registro que é uma oportunidade também de bastante aprendizado. Nós que somos colegas, né, de programa de pós-graduação em universidade, e estamos num programa que tenta até mesmo historicizar, né, essas questões. É uma oportunidade de até mesmo convidarmos para que exercícios dessa natureza sejam praticados, né, numa chave interdisciplinar.
porque se trata de uma reflexão que está na ordem do dia e que é muito desafiadora. Quando a gente pensa que o exercício era de trazer uma novidade e, ao mesmo tempo, fazer a manutenção daquilo que, inclusive, estruturava e garantia privilégios, benefícios para esses setores que estavam no controle desse processo constituinte, é importante a gente lembrar o seguinte: as pessoas precisam perceber que até mesmo o fechamento da Constituinte por Dom Pedro não foi uma ruptura também com todas essas elaborações, né? Quando a gente, por exemplo, observa, né, o desenho, né, que se estabelece para a imagem de cidadão, do cidadão brasileiro, né, o texto final da Constituição não tem nada de diferente daquilo que foi elaborado no ano anterior no processo constituinte. Por quê? Porque efetivamente era uma espécie de consenso entre a elite a respeito dos limites que eram necessários, desde a perspectiva deles, para que houvesse uma estabilidade das regras de um jogo que estava sendo jogado nos termos de um Brasil que estava sendo disputado. É importante dizer que esse Brasil, ele não é um conceito já bem definido, bem estruturado. Havia muita disputa, mas também havia uma espécie de consenso, né, entre essa elite. E é muito curioso que a gente tem, nesse primeiro exercício de definição de cidadania, da imagem do cidadão, né, uma série de dispositivos de exclusão, né? A gente exclui mulheres, a gente exclui pessoas indígenas, né, no sentido de que, para uma pessoa indígena ser cidadã brasileira, ela tem que abrir mão até mesmo da sua identidade de indígena. Para que uma pessoa negra possa ser cidadã brasileira, cidadão brasileiro, ele teria que ser homem, né? Cidadão pleno, ele teria que ser homem nascido livre, porque todas as outras possibilidades ou não poderiam ser, não eram previstas como possível cidadão, ou seriam cidadãos parciais. Essa parcialidade da cidadania é algo muito interessante para a gente pensar os vícios que a gente traz até os dias de hoje, né? Parece tranquilo para a nossa sociabilidade falar em cidadania incompleta, cidadão de segunda classe, né? Quase cidadão. A gente construiu isso historicamente e romper com esses projetos ainda está na ordem do dia. Sim, eu quero complementar com algo que me veio após a fala da professora Ana Flávia, no que diz respeito a como fazer uma Constituição. Porque a gente tem que pensar que a gente tinha essa estrutura toda que tinha que ser conservada na perspectiva da elite. Era necessário conservar, era necessário usar todos os meios para conservar. Ao mesmo tempo, é necessário dizer algo novo. E esse algo novo é um vocabulário político novo. Vinha de uma pressão, inclusive, externa, né? Com as mudanças que estavam acontecendo. Sim, mas aí daqui a pouco eu vou dizer que havia ambiguidade também externa. Mas pensando do ponto de vista político interno, a partir da sua pergunta, o que a gente pode raciocinar? A gente raciocina o seguinte: existia um léxico novo circulando na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, de liberdade e igualdade. E existia um instrumento novo que era a Constituição. Porque a Constituição, a palavra existe há muito tempo, mas o conceito para esses atores sociais era um conceito novo. Era um conceito estabelecido mesmo no século XIX, criado no século XVIII, mas digamos que estabelecido com alguma estabilidade no século XIX. E para fazer isso era necessário pensar quem pode escrever e quem não pode participar de forma alguma. E aí o contexto externo é importante, que é o contexto... Tem um personagem, se der tempo a gente vai falar dele, chamado Severiano Maciel da Costa, Marquês de Queluz, posterior Visconde de Queluz. Isso foi um personagem importantíssimo na nossa história aqui, porque ele foi um dos parlamentares mais ativos no processo constituinte e depois da dissolução da Constituinte ele vai ser um dos principais autores do texto que Dom Pedro outorgará ao Brasil em março de 1824. E Severiano Maciel era, digamos, nós chamaríamos dele hoje de um homem orgânico do regime,
Porque nós falamos sempre que em 1808 veio a família real para o Brasil. Isso realmente foi importante, porque modificou a estrutura de poder interna, ali na relação metrópole-colônia. Mas o que a gente não sabe é que, pouca gente sabe, é que o Brasil ocupou, o Reino Unido ocupou a Guiana Francesa. A Guiana Francesa foi luso-brasileira enquanto durou a ocupação napoleônica na Península Ibérica. E esse nosso personagem, Severiano Maciel da Costa, ele foi governador-geral da Guiana Francesa. E por que isso é importante para nós? Porque a Guiana Francesa está numa rota atlântica que tem desdobramentos para o norte do Caribe, por exemplo, na Louisiana e na Flórida, mas também tem uma rota importantíssima que sai da Ilha de Santo Domingo, ou seja, o Haiti, passa pelo norte do Brasil, Pará, Maranhão, e passa também pela Guiana Francesa. E tem um episódio, que é um episódio muito interessante, eu vou só mencioná-lo aqui, depois a gente pode aprofundar, de um padre um padre brasileiro, que vai ao Haiti e fica 2 anos lá. Quando retorna, escreve um texto dizendo: eu vi a coroação do Rei Negro. Ele tinha assistido à coroação de Henri Christophe, que era um dos líderes da Revolução Haitiana, como Henri I do Haiti. E ele é preso na sua volta para o Rio de Janeiro por quem? Severiano Maciel da Costa, que o interroga, que faz o interrogatório e manda ordens que depois de liberá-lo, que ele seja preso no Rio de Janeiro. Por que ele deve ser preso no Rio de Janeiro? Porque ele não pode contar o que ele viu. É isso mesmo, professor? E essas coisas eram os não ditos, eram tão importantes como os ditos? E aí a gente entra num terreno que é daquilo que foi insistentemente dito e só por chave de uma política de memória silenciadora é que hoje esses dados nos parecem estranhos. Porque, como a gente inclusive já sinalizava, a gente aprendeu a lembrar desde a perspectiva desses sujeitos. E havia um projeto de esquecimento. Né? Esse projeto de esquecimento é que fazia que prisões como essa acontecessem, que outras iniciativas de afirmação dessa liberdade, essa outra maneira de pessoas negras estarem inscritas nessa história, pudesse ser reconhecida como definidora. Né? Como eu disse no início dessa conversa, naquele momento, o Brasil respondia pela maior população de gente negra livre e liberta das Américas. A escravidão indígena vinha sendo sistematicamente questionada, embora isso também fosse tratado, né, com desrespeito por uma série de pessoas. É importante dizer que nesse contexto todo, né, essa incorporação de pessoas indígenas a esse amontoado de potenciais brasileiros, inclusive autorizou que regimes de escravidão disfarçada fosse praticada contra pessoas indígenas, que essa violação de cidadania também acontecesse. E é nesse cenário aí que silenciar o padre, né, era interessante, que uma história também me veio e a gente pode juntar o padre com uma liberta. E aí é importante, quando eu digo como a gente aprende a lembrar, nessa casa, no arquivo da Câmara, existe a história de uma africana de nação cabinda chamada Maria Joaquina. Ela está registrada... A gente vai contar dela já já. Vamos, mas é importante que a gente, inclusive, entenda esse padre, um homem livre, nascido livre, que anuncia uma possibilidade de afirmação de liberdade negra no Haiti. Nesse momento, a gente já tinha vivido até mesmo a revolta dos búzios, a Revolução dos Alfaiates, que inclusive estabelecia uma expectativa de fim da escravidão no Brasil. A gente já tinha vivido a Revolução de 1817 em Pernambuco, em que até mesmo se falava, né, portugueses e caiados todos devem acabar, porque no Brasil só pretos e pardos hão de habitar. Havia uma expectativa sobre quem seriam
os edificadores da nação brasileira. E uma notícia como essa seria um problema, assim como a nossa já chamada na conversa Maria Joaquina, que por força dessas experiências alimentava uma convicção de que não haveria outro lugar para ela nessa sociedade que não aquela que ela se entendia. E é curioso que ainda hoje, a despeito do grande serviço de preservar esse documento, a gente não lê, e a gente vai contar isso daqui a pouco, a ação de Maria Joaquina nos termos que ela mesma se definia. Ela se definia como uma liberta, mas a gente se viciou a enxergar pessoas negras na condição de escravas, nem de escravizadas. Por isso que o documento está lá registrado, Maria Joaquina, a escrava. Essa história dessa escrava se conecta com esse universo que inclusive vai permitir que lá nesses primeiros anos de Brasil independente, muita repressão tenha que ter acontecido e seguiu acontecendo a silenciar o papel da raça na época. A gente está falando um preconceito de cor, né, era a expressão da época, ódio de raça ou preconceito de cor, o papel dessa raça na definição de cidadania. Eu falo isso porque, assim, aproveitando que a gente está nessa casa, que é uma casa de construção das leis, de interpretação das leis, né, a gente segue cometendo um erro. Parece que o acerto de contas que a população negra tem que fazer com as legislações, ela começa em 1888. Se a gente está pensando que na Constituição de 24 há uma interdição a essa cidadania de gente negra, de gente indígena, o acerto de contas tem que começar lá atrás. Porque é essa Constituição muito elaborada e lembrada posteriormente, mantida nos termos desse silenciamento, dessa tensão, que inclusive autorizou, facilitou que se fossem necessários mais 66 anos, 65 se a gente considerar a Constituinte, para que legalmente a escravidão fosse extinta. Mas considerando os desafios que nós enfrentamos hoje, né, de combater a escravidão contemporânea, nós temos aí um passivo de mais de 200 anos que a gente ainda precisa refletir, não nessa chave da pessoa negra, da pessoa indígena, como o escravo ou como o não cidadão, né, mas como justamente o cidadão, o sujeito de direitos. Muito bem. A senhora falou aqui por vários momentos da Maria Joaquina. E eu vou aproveitar esse momento aqui, porque chegou a hora da gente falar da nossa ilustre convidada, dessa presença mais que especial, que é a carta da Maria Joaquina, que ela encaminhou para a Constituinte. Professora, eu sei que a senhora talvez seja a maior autoridade brasileira nesse tema, já já a senhora vai contar melhor do que se trata esse documento e qual a importância dele. Ela, a escrava, pedia que fosse reconhecida como liberta. Esse documento acabou sendo protocolado no livro de porta da Assembleia Geral Constituinte. Eu gostaria de pedir que fosse exibido um QR Code aqui na tela, para que você que nos assiste possa ter acesso a este e a todos os outros demais 3.697 documentos que integram o acervo da Constituinte de 1823. Todos estão digitalizados e acessíveis. Vale lembrar que qualquer cidadão interessado pode ter acesso aos documentos originais e também esses digitalizados que estão no site do Arquivo Histórico. Tratando desse documento, que a gente vai falar agora melhor, este é um manuscrito, foi feito em papel, ele é composto pelo próprio requerimento, que é esse documento aqui maior, e contém 4 documentos anexos, que são esses pequenos, que foram encaminhados aos deputados constituintes. Professora Ana Flávia, o que temos aqui, esse é o documento original. A senhora foi, como eu disse, a maior estudiosa dele no país. O que nós temos aqui no estúdio hoje? Bom, a gente tem uma preciosidade, porque muito se diz da impossibilidade de se entender as experiências de pessoas escravizadas, pessoas negras, a partir de como
entendiam sua própria história. Esse documento, ainda que ele não tenha sido escrito do próprio punho da Maria Joaquina, ele nos permite enxergar essa visão dessa mulher africana de nação cabinda. Antes de contar o que tem nesse documento, eu acho interessante elogiar o esforço do arquivo da Câmara dos Deputados, porque, além de ter o documento digitalizado, está acessível também a transcrição desse documento paleográfico, né, manuscrito. Né? Esse trabalho de paleografia ele é muito importante porque, por força desse avanço das tecnologias, da própria atualização da grafia, muita gente poderia ter dificuldade de ler. Até mesmo nós que somos especialistas nisso, a gente sua a camisa para dar conta. A caligrafia é muito elaborada. Isso, né, e tem todo o processo de envelhecimento do documento original que vai dificultando, né? Mas, enfim, é um trabalho feito, inclusive, por servidoras e servidores, trabalhadoras e trabalhadores que atuam aqui. Mas é uma história muito interessante, porque ela tanto coloca em xeque as memórias construídas sobre esse momento, mas também complexifica as possibilidades de atuação de uma mulher africana disputando, né, confrontando o escravismo brasileiro da primeira metade do século XIX. Em 1822, Maria Joaquina estava submetida à escravidão pela figura de uma escravista chamada Felizarda Querubina. Maria Joaquina era uma quitandeira, né? As menções sobre uma escravidão rural elas são muito importantes, mas naquele momento a gente vinha assistindo um crescimento de uma escravidão urbana. Maria Joaquina é a expressão da escravidão urbana que, entre outras possibilidades, criava a imagem, a existência de escravos ao ganho. Essas pessoas podiam, então, desenvolver atividades fora da casa dos escravistas que respondiam por elas, acumular recursos extras e acumular um pecúlio. Esse pecúlio, muitas vezes, era apresentado como proposta para a compra de cartas de alforria. Isso é o que Maria Joaquina propõe a Felizarda Querubina ali entre 1821 e 22. Ela comprou a alforria dela? Ela propôs isso. Só que Felizarda Querubina, muito versada em escravismo, diz o seguinte: não quero dinheiro. Eu quero que você, com a autorização dela, né, faça uma compra de uma substituta para você. Porque esse dinheiro acaba, mas uma substituição, uma substituta não. Então, eu estou garantida naquilo que eu quero. Essa era a leitura de Felizarda Querubina. De que Felizarda e Querubina, acho que não tinha muito, né? Essa criatura, então, estabelece os termos para que Maria Joaquina se tornasse liberta. Maria Joaquina cumpre todo o acordo e apresenta, então, até mesmo introduz, né, Rosário, uma outra moça africana, né, no seu lugar. Esse expediente da alforria por substituição é algo que a gente pouco sabe e que pode até assustar muitos daqueles que, os escravos, os africanos escravizavam os africanos. Não é bem assim, né? Você tem pessoas submetidas a um regime escravista, uma sociedade estruturada na escravidão, em que, muitas vezes, qualquer possibilidade de se almejar a liberdade, isso era atravessado pela própria condição de manutenção do escravismo. Era esse um pacto que se colocava. Bom, ela fez tudo isso e Felizarda Querubina, então, tenta manter as duas na escravidão. Deu uma desperta, então. Tentou dar uma desperta. E a gente consegue perceber por essa documentação riquíssima que Maria Joaquina, então, aciona uma rede que acreditava na sua liberdade, né? Ela aciona o padre, então, questiona a escravista se enfurece, tortura, ameaça de venda, né? Se articula com outros escravistas, mas Maria Joaquina foge e encontra apoio para peticionar. Ela peticiona ao imperador,
Isso um pouco antes dessa carta, não é isso? Um pouco antes dessa carta, ela usa o expediente de pedir a proteção de Dom Pedro I e também usa o expediente de peticionar. Ela peticiona perante a Assembleia Constituinte na certeza de que, uma vez que ela conseguia provar que ela estabeleceu todos os procedimentos que garantiam a ela o status de liberta, era assim que ela entendia que aquela Constituinte a entenderia e a protegeria em seus direitos. O que Maria Joaquina não sabia é que lá dentro, ou sabia, ou estava justamente tensionando, né? A gente não tem como perguntar qual era a intenção dessa iniciativa, né? Maria Joaquina deixa para nós, e é muito valioso que esse documento esteja preservado aqui. Ela coloca em xeque tudo aquilo que aquela Constituinte negligenciava conscientemente. Porque é importante dizer, Maria Joaquina era a expressão máxima do sujeito que habitava o Brasil, que não seria visto como cidadão ao longo de todo o século XIX. Muito bem. Muito obrigado. Eu queria agora saber do professor Cristiano, esse documento aqui é um dos 1.107 requerimentos que chegaram naquela Assembleia Constituinte, com os mais diversos pedidos, né? A gente tem requerimento, petição, proposta, solicitação, e elas foram apresentadas por cidadãos ao parlamento e eles abordavam desde questões como terra, propriedade da terra, educação, recursos financeiros, reconhecimentos. Eu queria saber do senhor, assim como essa, os outros documentos, o que fez de diferente naquele momento? Qual era a diferença dessa participação? A importância, primeiro, esse é um documento precioso, né? Então, parabéns à Câmara por poder recuperar, a professora Ana Flávia por liderar esse projeto de compreender esse documento, o significado histórico dele. Ele é um documento que ele fala muito da agência de alguém que não deveria ter essa agência na perspectiva, digamos, dominante da época, mas alguém que consegue, por iniciativa própria, desafiar esse sistema. Isso não acontece algumas raras vezes na história. Eu me recordo das constituições dos Estados Unidos, as primeiras constituições americanas, dos estados, que também era um lugar que se praticava a escravidão. A Constituição de New Jersey estabeleceu, no início do século XIX, o voto feminino, que é uma coisa completamente fora dos parâmetros da época, inclusive acabou não entrando em prática, teve que fazer uma emenda quanto a isso, mas em algum momento, o que interessa para nós, que em algum momento mulheres conseguiram se organizar e conseguiram fazer aprovar um dispositivo desse tipo. Então mostra o quê? É a excepcionalidade do momento. Maria Joaquina percebeu que havia uma coisa diferente acontecendo. Havia uma nação se constituindo, ou seja, estabelecendo as suas próprias decisões para o futuro. E ela falou, tem que ser agora. Não pode ser depois, tem que ser agora que eles estão deliberando. E essa quantidade de petições se explica também pelo fato da Assembleia ser constituinte e legislativa. Então era a primeira experiência de um parlamento, né, nesse Brasil recém-independente. Então, isso eu digo, da nossa perspectiva de pesquisadores, isso digamos, um manancial riquíssimo de fontes que precisam ser melhor conhecidas, precisam ser equacionadas, precisamos destrinchar um pouco esses personagens envolvidos. Só esse achado já é algo muito digno de nota nesse nosso contexto e que fala muito sobre nós hoje, sobre o que nós estamos pesquisando hoje. Muito bem. Para dar continuidade à nossa conversa, vamos assistir agora uma reportagem que o nosso colega Marcelo Westphalen fez e que trata de alguns desses assuntos que os senhores estão tratando agora. Por favor. Os historiadores são unânimes em reconhecer a importância do ano de 1823. Foi naquele período que o nosso parlamento brasileiro nasceu. 100 candidatos venceram as eleições em 19 províncias, de acordo com a primeira lei eleitoral da história do Brasil. E apesar de esses deputados terem ficado reunidos por apenas cerca de 6 meses, muitas regras constitucionais que vigoram até hoje foram criadas naquele ano. Inclusive, alguns historiadores defendem que o Estado democrático de direito em que vivemos
nasceu ali há mais de 200 anos. A proposta de Constituição de 1823 proibiu a subordinação do Brasil a outras nações, permitiu certa liberdade religiosa, previu também a separação dos poderes, inclusive dividindo o poder legislativo entre Câmara e Senado. Naquele período foram criados os ministérios, ligados ao poder executivo, com algumas regras de funcionamento parecidas com as que ainda temos hoje. Nessa época também foi criada a Fazenda Nacional, que cuidava do Tesouro Nacional e da peça orçamentária do país. A Constituição nunca chegou a vigorar, mas ela plantou algumas sementes que se fixaram, se desenvolveram e estão vivas até hoje. Vou inverter agora, começar com o professor. Essas sementes vingaram? Depende como a gente analisa. Vingaram para quem? A gente tem que pensar para quem era aquele momento constituinte. Eu acho muito importante a gente ter um pouco, para a gente ter um pouco também de orgulho do nosso presente. É muito importante a gente ver o nosso passado com perspectiva crítica e ver o quanto também que nós já mudamos em relação a esse passado. Se você comparar, eu não vejo uma linha de continuidade, por exemplo, entre 1823, 1891, 1934. Existem muitas transformações no Brasil nessa época. E essa é uma Constituinte, ela é interessante, porque ela tem dois aspectos. Ela tem os aspectos que nós normalmente associamos à Constituição, que é dispor algo. E esses pontos que ele enumerou aqui, deliberar sobre tripartição de poderes, eventualmente pensar em direitos individuais, organizar a estrutura institucional do país. Mas ela também é feita para impedir avanços. Esse é o esforço que está presente em todas essas efígies, essas figuras que nós vimos aparecendo na tela. Essas pessoas têm um projeto e elas, digamos que usam todos os instrumentos disponíveis, todos os conceitos disponíveis para fazer valer esse projeto. Então, é claro que é uma coisa, é um dado importante. É a primeira vez que um parlamento se reúne, que se delibera sobre uma Constituição. Mas temos que lembrar, foi interrompido por um imperador com pretensões absolutistas, que meses depois outorgou uma carta com auxílio desses mesmos constituintes que estavam lá na noite da agonia. Portanto, temos que lembrar, existe um projeto excludente ali. O que é interessante para nós é, por exemplo, o caso, volta Maria Joaquina, é descobrir uma pretensão constituinte de inclusão, de transformação, contra todos esses movimentos. Não basta a gente ficar apenas repetindo que havia essa tentativa de exclusão. Existia uma agência aí. E a tarefa do historiador é encontrar essa agência, compreender essas tensões que estavam acontecendo ali dentro. Muito bem. Professora, quando a gente estava assistindo o telão, a senhora fez referência a um dos 6 constituintes. O que ele tem de especial? Bom, acho que a gente tende a ter uma baixa expectativa sobre a presença de parlamentares negros no Império, né? Muito por força dessa fixação no lugar de escravo. Mas a gente teve pelo menos 2 assumidamente negros, né, que a gente pode fazer referência. O Antônio Pereira Rebouças, né, que participou das lutas corpo a corpo, ele e um outro, o G. Acaiaba Montezuma, né, esses sujeitos, eles atuaram, né, nas lutas, até em termos corporais mesmo, do calor física, da hora mesmo, das lutas pela independência na Bahia, né. O Antônio Pereira Rebouças, que é o pai dos irmãos Rebouças, André e Antônio, né, ele era um sujeito negro, nascido em Cachoeira, né, e um parlamentar que, ao longo da sua atuação, ele tanto ponderava os limites, né, a legitimidade da escravidão, mas também era um sujeito escravista, né. E é importante que a gente matize essas participações. Um dado que eu acho interessante nesses debates da Constituinte 23 é que os dois não participam dos debates em que se sinaliza para essa exclusão desses segmentos da população. Eles se ausentam ou eles boicotam? Eles não têm registro dessa participação. O conselheiro Rebouças, inclusive, ele só vai chegar ao Rio de Janeiro
numa data posterior a essa. Naquele momento, ele inclusive ele não estava presente na casa, né? Mas a maneira de poder fazer qualquer intervenção, ela pode ser visualizada. E quando a gente acompanha as leituras feitas por ele anterior e posteriormente, a gente percebe que há dissonâncias essas que vão apontar para as fragilidades desse texto, dessas leituras das elites, né? E que, portanto, nos obrigam, né, a pensar esses processos de uma maneira bem mais generosa, porque complexa. Dá um trabalho danado a gente fugir de dicotomias, mas é algo que a gente tem cada vez mais praticado para que a gente não se assuste com o que é constitutivo da nossa história, né? E nesse sentido, são figuras que a gente precisa visitar tanto para perceber rupturas como tradições. Existem tradições, e aí me permita articular há continuidades entre 23 e 1988. Sim, a permanência. Porque quando a gente considera que, a despeito de todas as batalhas, a Constituição de 1988, a nossa atual, não foi o momento em que se garantiu os mesmos direitos trabalhistas para trabalhadoras domésticas, a gente percebe que existe uma tradição ali, uma dificuldade de entender a cidadania plena da quitandeira Maria Joaquina no tempo presente. Só em 2013. Só em 2013 que veio uma emenda constitucional para corrigir isso. Inclusive, alguns autores cogitavam, isso é uma discussão, ela parece ser meio técnica do direito constitucional, mas ela é interessante. Existem dispositivos na Constituição que são inconstitucionais? Na nossa hoje? Em qualquer uma. Assim, é uma reflexão. Uma parte da Constituição pode ser inconstitucional. Tem prevalecido a ideia de que não, pela ideia de unidade da Constituição. Mas se existir é esse dispositivo. É um dispositivo de uma Constituição que se coloca a favor da dignidade da pessoa humana, se constitui como Estado Democrático de Direito, coloca a igualdade como uma espécie de superprincípio e depois, num parágrafo, excetua direitos sociais de uma trabalhadora ou de um trabalhador. Então, é evidente que o projeto constituinte é sempre incompleto. Isso faz com que a gente até reflita sobre uma discussão que quase que tomou proporções desnecessárias, que é a respeito de se as democracias são relativas ou não. É importante que a gente diga que democracia é uma experiência que se constrói no tempo presente, projetando o futuro. Porque ao longo dessa experiência, as fragilidades elas estão postas e elas estão sendo disputadas pelos vários sujeitos, né? Da perspectiva das trabalhadoras domésticas, o Estado Democrático de Direito era antidemocrático, porque excluía um segmento expressivo da nossa população. E a gente tem batalhado para que essa aposta, essa crença na democracia, ela se amplie, ela se consolide e que ela de fato seja para todas, todos e todes. Muito bem. E sabe, tem um interesse, uma coisa rápida que tem a ver com isso, é a questão de que nós temos hoje, felizmente, vejo isso na universidade, nós temos cotas para negros, indígenas, em algumas seleções para pessoas trans, e isso transformou a nossa universidade, assim, transformou o Brasil, na verdade, é uma revolução silenciosa. Isso foi cogitado na Constituinte 87 e 88. Na subcomissão de negros, indígenas e pessoas com deficiência, isso foi aprovado. Mas ao longo do processo constituinte foi sendo apagado. Então é interessante, não constou do texto constitucional. Depois foram vitórias que foram surgindo pela sociedade civil. Pelo amadurecimento da sociedade. Mas é importante ver isso. Em algum momento, atores viram isso como algo possível. Muito bem. Professores, estamos caminhando para o nosso final. A conversa está muito gostosa, mas eu preciso encerrar nosso programa. Começar pelo senhor. Suas considerações finais sobre esse momento de 23 que a gente conversou aqui, por favor. A importância da gente ter em mente a complexidade da nossa história. A nossa história não se prende a soluções simplificadoras. Fazer história, como disse a professora Ana Flávia, dá trabalho, porque é necessário encontrar soluções que não são óbvias, encontrar agência, iniciativa em
sujeitos que não deveriam tê-la, mas que desafiam as normas para fazer isso. E a história brasileira é cheia desses personagens. Personagens que precisam ser lembrados, festejados, estudados e ensinados. É o caso da Maria Joaquina. Eu concluiria com essa reflexão. Muito bem, muito obrigado. Professora, suas considerações finais, por favor. Bom, eu queria terminar essa conversa fazendo um convite, né, para a leitura desse texto, que graças ao apoio da equipe de servidoras do Arquivo da Câmara dos Deputados, eu tive acesso a esse documento e a partir disso desenvolvi um artigo que foi publicado numa coletânea organizada pelo professor Hélio Santos. E nesse artigo eu faço o quê? Eu apresento um passo a passo de como qualquer cidadão ou cidadã pode fazer um exercício de leitura da história a partir de documentos que estão cada vez mais acessíveis nos arquivos públicos, em arquivos organizados por comunidades, por grupos, com o compromisso com a garantia do direito à memória. Isso é um exercício importante porque aí a gente está operando numa chave da história pública, uma história em que os procedimentos adequados para a leitura de documentos, a análise histórica, vão sendo cada vez mais compartilhados e que cidadãos e cidadãs vão sendo capacitadas para confrontar, né, maneiras desrespeitosas, desonestas de se fazer a disputa pelo direito à memória e à história, né? Que confronte, por exemplo, manipulações que negue a agência, que negue a violências cometidas e que, portanto, negue a possibilidade da gente resolver problemas que são constitutivos da nossa experiência no tempo presente, porque são construídos ao longo do tempo. A gente tem um patrimônio que a gente precisa saber lidar melhor com ele. Então, eu faço esse convite, visite, né, o site do Arquivo da Câmara. O seu Arquivo Nacional também tem? Do Arquivo Nacional. A gente tem uma série de documentos que vão nessa direção para que a gente visualize, e é importante dizer, ao contrário de uma mentira que também foi contada e de tão repetida as pessoas acreditam, esses arquivos institucionais guardam sim a memória do povo brasileiro. O que muitas vezes nos falta é a coragem e a capacidade de fazer as perguntas que nos leve a uma reconexão com esses sujeitos que deixaram marcas ao longo do tempo. Muito obrigado. A senhora até se emocionou agora nesse final. Eu queria uma última pergunta, professora. Que fim levou a história da Maria Joaquina? Ela conseguiu ser liberta? A gente não tem essa informação, mas a gente tem um outro dado que permite desconfiar que pelo menos o intento dela serviu de exemplo. Porque em 1826 e 1829 a gente vai ver grupos de africanos que vão tentar o mesmo expediente perante a Câmara, né, no intuito de afirmar uma liberdade, a condição de libertos, que eles também tinham até documentos para provar. Então, essa é uma história que o Brasil ainda precisa se acostumar com ela e a gente tem documentação para falar sobre isso. E está aqui. Muito bem. Muito obrigado. Excelente a participação dos senhores. Eu recebi aqui, neste segundo programa que trata sobre a Constituinte de 1823, a historiadora, jornalista e professora Ana Flávia Magalhães Pinto e o professor, pesquisador e historiador Cristiano Paixão. Quer saber mais detalhes sobre o que conversamos aqui? Aponte o seu celular para o QR Code que aparece no canto da sua tela, que vai te levar ao conteúdo produzido para marcar os 200 anos do Parlamento. Também acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br. E para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Convido desde já para que você assista aos outros 3 programas que irão nos oferecer uma abordagem histórica da vida política nacional por meio daquela Constituinte de 1823. Novamente, muito obrigado por sua atenção.